Olá! Neste vídeo eu vou comentar com vocês sobre os livros que eu terminei de ler em novembro e também eu vou falar um pouco sobre dois artigos que eu li em revistas e que eu achei muito interessantes. Um é da Super Interessante e um é da Piauí. Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e hoje a gente passa régua em novembro. Eu vou começar falando do romance ganhador do Jabuti, de melhor romance, né? O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eu não sei se está dando para ver a capa daí bem, eu vou colocar na edição, se não der. Eu vou colocar de qualquer jeito, na verdade, para ver a capa colorida bem. Eu estava torcendo para ele, porque, embora eu não tenha lido todos os livros que estavam concorrendo, eu gostei muito dele, eu li e eu gostei muito. Eu achei um livro muito relevante na conjectura social do Brasil atual, mas não só isso, porque não é um tratado social, né? É um romance, ele é uma obra que busca fins estéticos e ele alcança, sim, alcança indagações sobre o ser humano e tudo isso, e alcança com louvor. Ele é um livro muito bom, é um livro que investiga o racismo e como que o racismo afeta a vida íntima das pessoas, e eu achei isso muito bem trabalhado, eu achei muito bom, eu achei um livro muito sensível. O livro se passa ao redor de um núcleo familiar, de um pai, uma mãe e um filho. Eles moram no sul do Brasil, então você já espera, né, que o racismo tenha um papel ainda mais predominante por, nessa região do país, os negros representarem uma minoria numérica também, além de uma minoria social. E o estopim que inicia o livro, inclusive, é a morte do pai desse núcleo familiar em um evento que envolve racismo e violência. A partir da morte desse pai, o filho, para lidar com o luto, ele rememora e reinventa as memórias dele, do pai dele e da mãe dele, em um processo muito bonito e muito criativo. É um processo de escrita muito interessante que permite ao Jefferson Tenório explorar muito bem o personagem principal dele, que é esse rapaz cujo pai morre. Eu achei um livro muito bom, um dos melhores que eu li esse ano. Eu acho que a literatura brasileira contemporânea está numa safra em que são diversos romances bem criativos que conseguem explorar bem as maneiras com que você trata a prosa, mas também sem virar aquela coisa experimental, meio cabeção demais, sabe? Gostei bastante do livro. Eu já fiz a resenha completa desse livro, se você quiser ver, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E eu vou para o próximo que eu li, que também é um romance contemporâneo brasileiro. E o próximo é Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Pequena Coreografia do Adeus é um livro que eu também achei muito sensível, mas para não ficar vago, só insensível, eu quero dizer exatamente o que eu quero dizer, que ele é sensível porque é um livro que conta uma história que às vezes pode ser muito pesada, mas a Aline Bay, com o estilo de escrita dela, consegue contar essa história com esses momentos pesados de uma maneira extremamente delicada, criando assim um certo jogo de opostos que eu achei que funciona muito bem. Esse livro tem um ponto específico em que ele lembra o anterior, que é o fato de que ele também se estrutura muito ao redor da relação de um núcleo familiar. Então aqui a gente vai ter essa menina, a Júlia, e o livro gira muito em torno da relação da Júlia com a mãe dela, principalmente com a mãe dela, com quem ela mora, e com o pai dela também, mas um pouco menos porque a mãe e o pai dela são separados e ele saiu de casa, então ela vê ele mais esporadicamente, mas essa ausência dele tem um peso grande. É aqueles casos em que a ausência dele tem um peso até maior do que a presença dele. A ausência dele ocupa um espaço na vida da Júlia. A relação da Júlia com a mãe, e com o pai, e com a ausência do pai, e como que as brigas dos dois acabam sobrando para ela, vão causando não um grande trauma, mas pequenos traumas na Júlia e vão marcando ela
E ela vai ter que lidar com isso até a vida adulta, porque o livro ele é estruturado em duas partes. Primeiro a gente acompanha a Júlia criança e depois a Júlia no começo da vida adulta. E na vida adulta, mesmo a família dela não estando tão presente na vida dela, ela ainda carrega esses traumas com ela, percebendo ou não tanto, talvez, não sei, e ela tem que lidar com os efeitos que isso tem em sua vida. Isso eu achei bem legal o jeito que a Aline Bay trabalhou, e eu gostei muito desse livro e como que isso foi feito e tudo mais. A Aline Bay escreve com uma técnica bem interessante também, que é mais próxima da poesia do que da prosa. Ela vai truncando as linhas assim e pulando como se fossem versos. Eu falei na minha resenha que me lembra muitos quadros impressionistas assim, que eles vão deixando as pinceladas, causando mais impressões do que uma grande definição certinha. Eu gostei muito do estilo dela de escrever, dá para ver que ela é uma pessoa que se sente muito à vontade com as palavras e que consegue experimentar sem ser algo muito cabeção. Novamente voltando no que eu falei sobre o Jefferson Tenório, e que é algo que eu gosto muito na literatura brasileira contemporânea. É uma característica que eu gosto muito na literatura brasileira atual. Gostei muito do livro. Eu quero ler o anterior dela. Não lembro o nome agora. Pássaro alguma coisa, né? O Peso do Pássaro Morto, eu fiquei curioso para ler. Inclusive ver essa técnica dela, se já estava toda lá nesse primeiro, ou se ela vem desenvolvendo assim e implementou coisas novas nesse. É legal isso também, né? Igual quando você escuta um disco de uma banda e vê de um disco para o outro o que eles vão mudando. Sei lá, quando eu escutava bastante White Stripes, era legal ver que eles mudavam bastante assim, coisa de um disco para o outro. Não sei, estou viajando talvez. Terminei neste mês Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. É um livro que eu demorei um pouquinho para ler aí, não sei, 2 meses e pouco. Ele é grandinho, ele tem umas 650 páginas. Eu li numa LC de que eu participo. E acho que se eu não tivesse participando de uma LC, eu teria largado. Não sei se eu teria terminado ele, não. Bom, o livro acompanha a história de 4 garotas ali no meio do século XIX. Começa na Guerra Civil Americana e vai até um pouco depois dela. E a gente acompanha essas meninas e a mãe delas desde os primeiros anos delas e a educação que elas recebem em casa, até o estabelecimento delas na sociedade americana, como que elas se casam, os empregos que elas conseguem ou não, que tipo de pessoas que elas se tornam. Esse livro tem um número muito grande de fãs, e principalmente nos Estados Unidos. Eu acho que lá o negócio aliás, eu tenho certeza, lá o negócio é brutal mesmo. Mas parece que nos últimos anos ele começou a romper a bolha americana e chegar em outros lugares, assim. Eu mesmo não tinha ouvido falar até recentemente Mulherzinhas, e aí agora parece que muita gente fala. Teve o filme da Greta Gerwig, claro, mas mesmo antes do filme parece que eu comecei a ouvir falar de Mulherzinhas aqui e ali. Então é um livro que rompeu assim a bolha americana tem uns anos. Eu acho que está rolando uma certa coisa também que eu tenho a impressão às vezes que a cultura americana está dando um próximo passo assim para alcançar as culturas dos outros países, talvez. Pensa no negócio do Halloween, não sei, o Halloween era algo tipicamente americano que me parecia que não tinha um apelo tão grande fora dos outros países, e agora ele conseguiu dar esse pulo, né? Halloween tá virando algo no Brasil, por exemplo. Não sei, pode não ter nada a ver. Mas o fato é que eu não tinha ouvido falar de Mulherzinhas até recentemente e eu escutei falar vezes o suficiente para ficar curioso em ler. E aí, quando eu vi que a TSLC tal, é de um grupo que eu participo já, mas
quando eu vi que o grupo de que eu participava ia ter Mulherzinhas, eu falei, que massa, eu já queria ler. Que bom que nesse grupo vai ter a leitura, né? Olha, foi um choque, assim, para mim, porque foi uma leitura muito arrastada, muito difícil. De verdade, se eu não tivesse numa leitura coletiva, eu tinha largado as bets, assim, eu tinha desistido com certeza. Foi um livro totalmente fora da minha zona de conforto. Não foi fácil, não foi agradável para eu ler esse livro. E o que acontece? Por quê? Eu pensei muito sobre isso, sabe? Eu acho que eu pensei mais sobre a minha leitura do livro e aspectos metaliterários do que sobre o livro em si. Veja só, eu fiquei pensando, as personagens são boas, as personagens do livro são boas. E a autora, a May Alcott, ela escreve bem. Isso aí, eu acho assim, não vou falar que é indiscutível, porque eu acho uma coisa muito... Quem sou eu para falar o que é indiscutível, né? Mas assim, a minha opinião é que ela escreve bem. Eu achei assim que ela escreve bem. Eu achei as frases bem escritas, sabe? Não cai em clichês, em lugares comuns. E a ambientação também é bem construída no livro. Ela não faz um livro só com enredo, o que é comum assim, em livros que às vezes eu não gosto muito. Ela consegue usar aspectos narrativos para além do enredo e das personagens. Ela cria uma ambientação boa, até sem que você perceba, uma ambientação de aconchego, de familiaridade. Mas tem um aspecto do livro que tornou a minha leitura muito difícil, que é ele tem um tom catequético. E eu não quero dizer aqui religioso com esse catequético, eu quero dizer catequético de moralista. O narrador e a trama, eles querem passar certos ensinamentos morais o tempo todo para o leitor. E aí era muito complicado. Aí eu era puxado para fora, assim, na leitura o tempo todo. Isso tornou a minha leitura muito arrastada, muito difícil. Putz, foi duro, sabe? O livro parece em muitos momentos, e não são poucos, são muitos momentos que está querendo te vender alguma coisa, que está querendo te vender um certo padrão de comportamento protestante, americano, ideal, sei lá. E além desse tom catequético, é claro que não ajuda que o que está sendo vendido é uma moral extremamente ultrapassada, sabe? É um negócio muito, muito, muito ultrapassado. E aí fica difícil ler, sabe? Fica muito complicado ler. Mas é isso, é um livro que de certa forma me fez pensar muito sobre como a gente lê, os aspectos que se destacam pra gente numa leitura, como que o contexto geográfico e a idade em que a gente lê influencia muito na leitura que a gente faz do livro, porque a Patti Smith, sabe, a madrinha do punk, ela escreve um prefácio para esse livro e ela adora, ela não ressalta esses aspectos que eu comentei. Nas palavras dela, talvez nenhum outro livro tenha sido um maior guia para mim quando comecei a trilhar meu caminho na juventude do que o romance mais adorado de Louisa May Alcott, Mulherzinhas. Porque tem coisa aqui também, sabe? Tem a Jo, uma personagem que em vários momentos ela peita o status quo da época e escreve e vende os escritos dela. Então eu fiquei com a impressão de que para um americano esse livro pode fazer um sentido muito diferente do que fez para mim. E eu ainda não tô com essas reflexões muito claras, sabe? Com certeza vai aparecer conteúdo não só sobre o Mulherzinhas, mas sobre esses pensamentos todos que eu ainda tô tentando assentar, só que eles não estão claros para mim. Eu vou precisar de tempo, de pesquisa talvez, para conseguir entender melhor isso tudo. E aí eu quero trazer algo para vocês sobre as conclusões que eu cheguei sobre isso tudo. E se vocês querem falar algo, etc., a respeito, sintam-se à vontade aí nos comentários para discutir se vocês já leram Mulherzinhas ou não e o que vocês acharam.
porque é realmente um livro que, num sentido sobre leitura, está me colocando muito para pensar. Bom, como eu adiantei no começo do vídeo, eu queria comentar também sobre 2 artigos que eu li esse mês e que eu achei muito interessantes. Os 2 têm intersecções, nos 2 aparecem os problemas da desigualdade social no Brasil e também problemas tanto de acesso à justiça, como, não sei, às vezes tem uma sensação de que você ser uma parte fraca pode fazer com que a justiça seja ainda mais forte perante a você. Não sei. Bom, aos artigos. Primeiro, na Piauí, o artigo A Noite que Nunca Terminou, escrito por João Batista Júnior. O artigo conta como se chegou à absolvição do réu no caso da Mari Ferrer. Para quem não se lembra, deixa eu ver minha cola. O caso Mari Ferrer é como ficaram conhecidas as acusações de agressões sexuais, incluindo estupro, atribuídas ao empresário André Aranha. A Mari Ferrer trabalhava como uma espécie de promoter num bar-restaurante no litoral de Florianópolis, e aí numa noite ela foi chamada num camarote desse lugar por um pessoal, era uma mesa cheia de magnata, o pessoal rei do camarote. Ela subiu e não se lembra de mais nada, assim, ela acordou no meio da rua, acordou, se percebeu de si, assim, no meio da rua, grogue, conseguiu malemar chamar um Uber para ir para casa. A mãe dela, percebendo o estado dela, tentou conversar com ela, viu que tinha uma coisa errada, tirou a roupa dela, viu que tinha sangue no vestido dela, sentiu o cheiro de esperma forte. No outro dia foi na delegacia com a Mari Ferrer, fez o BO e aí começou o calvário das duas. A matéria é bem completa e descreve tanto o desenrolar do caso quanto os trâmites jurídicos. E sabe, o que me deixa mais indignado é que, além da situação de a Mari Ferrer se ferrar em muito por ela ser o lado fraco devido à desigualdade social, sabe? Ela é pobre, ela tem dificuldade de contratar advogado, e perícia, e investigador e tudo mais, enquanto o outro lado consegue contratar o escritório que quer, e a perícia que bem entender e tudo mais. E além disso, me pareceu que a estratégia do time de advogados contra a Mari Ferrer foi: ela era pobre e quis dar um golpe nos caras ricos. Pô, sabe? Além dela se ferrar já nessa situação por ser pobre e ter um acesso mais precário à justiça, ainda enquadraram ela na estratégia por ser pobre. Ela é pobre e quis dar um golpe nos caras ricos. Sabe, ela foi punida 2 vezes por ser pobre, por ter tendo um acesso mais precário à justiça e sendo enquadrada numa estratégia de defesa espúria que se utiliza disso. Como uma pessoa dessa dorme, sabe? Enquadrando alguém numa estratégia falando que ela é pobre. É um absurdo. Mas, assim, a matéria tá muito boa. E... Brasil, né? E, bom, o final disso tudo é que o réu do caso foi absolvido. Bom, outra matéria se chama O Remédio Mais Caro do Mundo. Eu não sei se vai dar, eu assino a Super Interessante Digital, eu não sei se vai dar para ver aí, mas se não der eu coloco o print na edição, sei lá. Foi escrita por Eduardo Sklars. Eu não sei falar isso, é um sobrenome com 7 letras e uma vogal. Eu vou tentar. Sklars e Bruno Garatoni. Bom, existe essa doença genética chamada atrofia muscular espinhal. Ela causa a perda dos neurônios motores e, sem eles, os músculos se tornam cada vez mais fracos e atrofiam. Os sintomas da doença costumam aparecer nos primeiros meses de vida e antes do primeiro aniversário do bebê, a mortalidade chega a 90%. Mas veja só, já existe uma cura para essa doença. É uma injeção, eu acho, que você toma no braço com uma dose única. Você toma uma vez e você curou. Ela tem uma
tecnologia parecida com a vacina da Pfizer, em que um vírus substitui partes do gene da criança que passa a produzir o DNA correto e nunca mais tem que se preocupar com isso. Ela só tem que depois fazer a fisioterapia para recuperar os movimentos e tudo bem, para sempre. Mas tem um porém, essa dose única custa 2 milhões de dólares, ou seja, 12 milhões de reais na cotação atual. É absurdo, é um laboratório suíço chamado Novartis. Eu fico pensando como que esses caras se sentaram numa mesa para fazer uma reunião e chegaram a esse valor, sabe? 2 milhões de dólares pela dose. É só eles que vendem essa trolha no mundo que faz com que uma criança não morra, e aí eles marcam uma reunião, se sentam numa mesa, e aí, vamos discutir o preço do remédio? Vamos? Ah, pô, só a gente que faz, vamos enfiar a faca, né? Vamos, quanto que é? Ah, pô, 100 mil dólares. Pô, 100 mil dólares parece bastante mesmo, né? Será que dá para aumentar? Pegamos a ogiva e pedimos ao mundo um resgate de $1 milhão. O senhor não acha que deveríamos pedir mais do que $1 milhão? $1 milhão não é muito hoje em dia. Que porcaria de grupo de vilão de filme B é esse, sabe? 2 milhões de dólares é um negócio que é fora do comum. Para um negócio que você vai salvar a vida de uma criança. Não é que é um dinheiro que uma pessoa comum não vai ter. 2 milhões é um dinheiro tão alto que se uma comunidade se reunir para fazer uma vaquinha, não sei, para salvar a vida de uma criança daquela comunidade, a comunidade não vai juntar esse dinheiro, entendeu? Vamos supor que tem um bairro e nasceu uma criança que tem essa doença no bairro. E aí a família consegue convencer as pessoas do bairro, que, obviamente, pô, gente, vamos ajudar nosso filho, tal, e esse bairro tem um senso de comunidade afinado, e eles não vamos, cada um dá uma raspada na poupança aí para ajudar essa pessoa do bairro de que todo mundo gosta. Mesmo que essas pessoas desse bairro fizessem isso, é provável que eles não conseguissem esse valor, entende? Eu entendo que talvez eles tenham que pôr algum valor alto para continuar as pesquisas e tudo mais, mas 2 milhões, isso, entende? É um valor tão alto que nenhum grupo de pessoas dispostas a ajudar alguém consegue reunir esse valor. É inconcebível para mim como que eles podem ter chegado a um valor de 2 milhões de dólares. Sei lá, meu, o que é lucro, eu entendo. Lucro é com remédio para calvície, impotência, sei lá, bicho. Não é possível que não haja maneiras dentro da indústria farmacêutica que não lucrar em cima de um remédio que vai salvar a vida de um bebê com uma dose única, entendeu? Não é possível. Mas daí, claro, a gente tem que vir para o Brasil e aqui no Brasil alguém tinha que dar a sua canelada também, né? O que acontece? Tem um outro remédio que ele não cura com uma dose, mas ele tenta, assim, segurar as pontas. Ele é um remédio que você faz algumas aplicações repetidas no começo e depois você faz aplicações a cada 4 meses. As diferenças. Bom, ele não é um remédio que cura, ele é um remédio que segura as pontas e você vai ter que aplicar para sempre. Primeiro repetidas vezes, a cada 2 semanas, eu acho, e depois a cada 4 meses. 2, ele não é um remédio exatamente barato. O tratamento anual chega a quase R$1 milhão. Então, se você vai tratar para sempre a pessoa, não demora muito para o custo ficar mais alto do que o remédio de dose única. E também tem um outro ponto de que a aplicação dele carrega muito mais riscos do que esse que cura. Porque enquanto esse que cura é uma injeção no braço, esse que você vai segurando as pontas é uma aplicação na medula espinhal, é um procedimento praticamente cirúrgico, assim, com vários riscos. E se você vai fazer várias aplicações ao longo da vida, é claro, esses riscos vão se acumulando, né? E uma outra diferença desse remédio que segura as pontas
é que, embora ele seja eficiente na questão muscular, é que ele não é tão eficiente assim na questão respiratória. Bom, o que acontece, pelo que eu li, é que o SUS, quando paga esse remédio que segura as pontas, e quando as pessoas entram na justiça pedindo que cura, a justiça ou demora, ou juízes dão decisões que não se sustentam, como a validade científica de um e do outro é igual, o que me faz pensar o que essas pessoas entendem por validade científica. O que eu acabei de falar já mostra que, independente do mérito, se você for falar que economicamente um ou outro é mais viável, assim, o que eu acabei de falar já mostra que cientificamente eles não são a mesma coisa. Você pode entrar em outros méritos, mas cientificamente eles são muito diferentes. E mesmo quando tem uma decisão de um juiz para que seja pago o tratamento de dose única, diz uma advogada na matéria que a União fica demorando para pagar. A União não paga, ela enrola para pagar. Agora, pensa comigo, se essa é uma doença que tem um grau de mortalidade de até 90% no primeiro ano de vida, e a União fica demorando para pagar um tratamento que cura, que raios de cálculo que a União está fazendo? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz nessa linha. E aí vocês me falam aí se gostaram ou não, se acharam legal colocar artigos de revista, um negócio que eu não vi ser feito, mas eu leio bastante revista, sim, eu achei que seria uma coisa legal, porque é um negócio que eu costumo conversar com pessoas que eu conheço, assim, e eu achei que poderia ser interessante, mas se vocês acham que não é tão legal, também avisem, que daí eu tiro da próxima. E se você está aqui até agora e gostou do vídeo e quer receber os próximos vídeos do canal e não é inscrito ainda, se inscreve aí pra gente continuar se vendo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!